Que além de filósofo pop, eu diria, Luiz Felipe Pondé tem formação em psicanálise freudiana e foi médico, tendo trabalhado por um ano no necrotério para aprender sobre anatomia. A ideia desta entrevista foi sondá-lo, ou melhor, convidá-lo a retratar o que seria o inconsciente coletivo do brasileiro nos tempos de hoje. Vieram como respostas a cobra que morde o próprio rabo, representando o conhecimento que gera caos, e o eterno retorno do mesmo. Um pesadelo mítico, como se não tivéssemos horizonte. Uma memória que vaga entre o autoritarismo do Estado Novo e uma esquerda faltante, que não aconteceu. Outras perguntas que ele responde aqui. Por que vivemos na época mais ridícula da história da humanidade até hoje? O que ele tem contra alimentação balanceada e ciclistas? Por que acreditar em um mundo melhor é uma prisão para o pensamento e para a alma? Como ele se define politicamente? Deus é a melhor solução? Eu queria discorrer um pouco sobre qual seria o inconsciente coletivo do brasileiro nos tempos de hoje. Eu acho que o inconsciente coletivo do brasileiro hoje é dominado por algumas imagens assim que a gente pode comparar àquela cobra que morde o próprio rabo. Sabe aquela imagem do caos, do conhecimento que gera caos, né? E aí eu estou pensando no inconsciente do brasileiro hoje, que está medianamente, razoavelmente contaminado por tudo que circula ao redor da política, né? Por tudo que circula ao redor das mortes, que agora estão intimamente associadas à miséria e à pobreza no Brasil, porque a epidemia foi para a periferia, na sua maior parte, como já era esperado que ia acontecer, o que tende a fazer dela um tanto invisível com o tempo, né? E então eu vejo essa imagem da cobra que morde o próprio rabo, significando uma espécie de eterno retorno do mesmo, do conhecimento que, enquanto se repete, gera desordem. Então, é um conhecimento perigoso, que não é só conhecimento que gera ordem, mas conhecimento que gera desordem. Também o désarroi, sabe, do francês, econômico, né? Completo desarranjo, desorganização. Então, se eu fosse bater uma foto do inconsciente coletivo do brasileiro hoje, eu bateria uma foto de uma espécie de pesadelo mítico do qual a gente não consegue sair do lugar. Então, você usou essa palavra mítico. Quais são os substratos de memória que a gente tem em cima disso tudo? Então, eu acho que, de uma forma mais recente, a gente tem uma memória que vaga entre o reacionarismo, que vem desde o período do Estado Novo, que é um racionalismo populista, sustentado na ideia de um Estado forte no sentido militar, eu estou dizendo, nesse sentido, não no sentido de Estado de bem-estar social, né? Organizado. E, de outro lado, uma memória mais recente, que é a ideia de uma esquerda faltada. Também, sabe, no sentido manqué, do francês, quer dizer, uma esquerda faltada, uma memória de uma esquerda que não aconteceu. Ela existia como projeto, acabou se transformando numa memória recente de um PT que se transformou num partido corrupto, quando tinha uma proposta pós-ditadura de ser um partido que iria transformar o Brasil politicamente, de alguma forma, né? Se a gente for andando mais para trás, eu acho que uma memória, também estou vendo de forma dicotômica. De um lado, uma memória de um vira-lata, como dizia Nelson Rodrigues, de um povo vira-lata, né? Que vende a mãe para ter passaporte italiano
para ir na fila, chegando na Europa, da Comunidade Europeia, tem seus 5 minutos de glória, porque passa na fila. Então, eu vejo essa cena normalmente como uma cena tipicamente do vira-lata que falava Nelson Rodrigues, né? E, do outro lado, uma memória de um país que é extremamente desigual, um país que você vê e não é só o Brasil nesse caso, mas que você vê uma espécie de Estado que foi montado para roubar. Estou pensando um pouco no Renato Giannini Ribeiro, na tese dele de que o problema do Estado brasileiro não é que ele é um Estado que está corrupto, mas ele é estruturalmente montado como um Estado para não servir a população, para servir a si mesmo e aqueles que têm acesso ao Estado, e faz com que o Estado trabalhe para eles. Então, veja que a memória que eu trago à minha memória, diante da sua pergunta, é uma memória que vai ao encontro da imagem mítica que eu estava descrevendo como uma estrutura de uma repetição negativa que não consegue sair do lugar, como se não tivesse horizonte. Eu acho que a gente está num momento bem crítico disso. Você mesmo, a entrevista não é sobre política, mas só por curiosidade, você se define politicamente como? Então, eu fiz, se eu limpar aqui, caiu muita cinza na tela, Charlotte. Eu, quando entrei na vida de pensador público, né, eu nunca fui muito interessado por política na minha formação em filosofia. Eu vim da psicanálise, então eu tinha uma preocupação marcadamente que a gente pode chamar individual, moral, né? E no final, quando eu estava fazendo o título, já no pós-doutorado, eu me dediquei muito à epistemologia, filosofia da ciência. Eu comecei a me interessar por política, digamos assim, um pouco como obrigação de ser colunista da Folha, né? Do dia a dia ali, do que você tem que lidar com pautas que vão se apresentando e você tem que, então, trazer um olhar para a discussão política, porque ela se impõe. É uma coisa que eu aprendi muito com jornalismo, né? Escrevendo coluna na Folha. Aliás, eu comecei no Estadão, né? Em 95, 94, 96, eu fazia entrevistas enquanto eu estava no doutorado na França. O Mário Sabino era o editor assistente do Caderno de Cultura na época, do Estadão, e ele me convidou. A mulher dele era minha amiga na época, a primeira mulher dele, né, que é psicanalista, foi minha colega. Então, assim, quando eu comecei a me interessar por política, eu lia muitos os britânicos, né, autores como John Stuart Mill, John Locke, Edmund Burke. Depois levei um tempo também lendo Michael Oakeshott, que já é do século XX. Então, eu me vejo em política como alguém que é um cético em relação a engenharias político-sociais. É assim que eu me vejo em política. Como alguém, como eu dizia, que duvida de abstrações político-sociais, portanto, nesse sentido, muito antiutópico, por natureza mesmo, antiutópico, e, portanto, alguém que aparece no debate político brasileiro através da Folha e depois da TV Cultura, Bandeirantes, inserção na mídia, como alguém que está criticando um PT que inchou a máquina do Estado, virou populismo à esquerda, se corrompeu nesse lá atrás, quando era moleque, ainda na faculdade de medicina, fui para a rua gritar para libertarem o Lula, votei no Lula. Quer dizer, tinha ali um momento em que eu, de alguma forma, estava participando da ideia de que era possível, se você nunca foi um militante político, de fato, porque, como eu disse, nunca tive uma paixão pela política enquanto prática. Então, Morris, eu me identifico como alguém. Recentemente, uma jornalista, não lembro de qual, não, foi um trabalho de ciências sociais, doutorado, ela estava entrevistando intelectuais públicos. E aí ela falou, não, mas eu quero que você se identifique num gradiente da extrema esquerda à extrema direita. Eu falei, olha, então eu me identifico como um liberal da tradição clássica, do John Locke para cá, que
se vê como alguém que é liberal em economia, portanto, entende que deve existir a sociedade de mercado, apesar de que ela gera um monte de problemas, né? Eu assimilei toda a crítica frankfurtiana ao, digamos, ao capitalismo, né? Como alguém que é liberal em moral, portanto, entende que a moral vai se ajustando a partir do, digamos assim, sabe aquele texto do Hayek? Eu não sou exatamente um conservador porque eu não acho que a razão só funciona para trás. Aquele texto dele, porque eu não sou conservador. Eu entendo que a gente pode fazer avanços racionais, mas eu não acredito em avanços excessivos. Então, eu me vejo como alguém que é um liberal, talvez de centro-direita, mais de centro, com o entendimento de que é necessário um cuidado social. Sabe aquela frase do Lord Acton? Há que se cuidar dos pobres, porque senão eles cuidam da gente, né? Então, e como alguém que é muito empírico, eu tenho um olhar muito empírico para as coisas. Por exemplo, a minha briga com o lockdown recentemente, minha briga entre aspas, né? É por achar que o lockdown no Brasil é brincar de Nova Zelândia na favela, entendeu? Tem como fazer lockdown, lockdown mesmo. Parar transporte público, suspender a circulação na rua, pôr polícia na rua para multar você. Multar quem se os caras morrem de fome e Não, correm atrás de tivesse caras? assistência social por um período, por esse período do lockdown, né? Da quarentena, né? É, Porque um lockdown de fato não é possível se realizar. Então me vejo politicamente assim, como alguém que não. Eu lembro aqui de uma conversa com o Otávio, quando ele me convidou para assinar a coluna, em que ele falava que era de bom tom que os colunistas da Folha não se identificassem com partido político nenhum. O que não significa que a gente não tenha lá nossas visões políticas de mundo. Então, eu me vejo como alguém que não é representado por nenhum partido político e nunca foi, de fato, no espectro brasileiro. no teu livro, esse último livro, como ele chama mesmo? O Filosofia para Corajosos, né? Esse é de 2016. Eu Ah, publiquei outros depois. tá, Esse é de 16, Filosofia para Corajosos. tá. No Filosofia para Corajosos, você escreve assim: vivemos na época mais ridícula da história da humanidade até hoje. Sim, é a Você última poderia, parte do livro. você poderia explicar um pouco isso? Nesse livro, esse livro é um livro em que eu, como falo na abertura, é um livro nietzschiano de espírito, né? Como eu falo na abertura, eu vou lá no conceito nietzschiano do nascimento da tragédia, quando ele fala na introdução que um filósofo deveria procurar sua própria voz e não falar só com a voz dos outros filósofos, porque a gente está sempre em diálogo com mortos, né? Na filosofia, sempre conversando com eles o tempo todo. Então, esse é um livro nietzschiano. Estou dizendo isso porque o que eu chamo de ridículo, na terceira parte desse livro, no Contemporâneo Ridículo, é um olhar nietzschiano sobre o mundo muito ressentido, né? Muito cheio de mimimi, como às vezes eu falo nas colunas, né? Muito cheio de gente ofendida, que você não pode pensar publicamente sem que alguém não se ofenda porque você usou uma palavra específica ou porque você esqueceu de um grupo específico. Então, esse ridículo ao qual me refiro é um ridículo em que a ciência primeira do mundo é o marketing. Tudo é marketing, até a pizza que você come é marketing, né? As próprias mídias digitais se transformaram numa ferramenta de marketing pessoal e existencial, que, aliás, é o nome de um livro que eu publiquei pela Três Estrelas em 2015, Marketing Existencial com Alcino. Foi o último livro que eu publiquei com Alcino ainda nas Três Estrelas. Então, Quando você vê, por exemplo, essa rede de solidariedade, solidariedade é uma coisa importante que está acontecendo. sim, Ela como eu também vejo isso, não é marketing, né, no caso. É, não é? eu acho que assim, ela é marketing também, porque inclusive as marcas fazem, as celebridades fazem,
Mas o fato de ser marketing não significa que o objeto dela não seja real. Entende a diferença que eu faço? Eu não uso a palavra marketing sempre como no sentido pejorativo ou derrogatório. Eu acho que marketing faz parte do mundo contemporâneo, que é o mundo transparente, em que o tempo inteiro você está se vendendo mesmo quando não está, né? Por exemplo, a ideia de alguém que escreve sem se preocupar com se o leitor vai ficar feliz ou não, é alguém que também escreve para um nicho de mercado, certo? Que é Sim. um nicho de mercado que eu costumo chamar de um pouco menos infantil, um pouco menos ofendido, mas também é um nicho de mercado. Então, eu não uso a palavra marketing a priori como algo derrogatório, mas eu acho que o excesso de marketing às vezes faz a gente perceber, aí eu, em relação à solidariedade exatamente, eu acho que nesse momento o vínculo entre marketing e solidariedade ajuda a condição social, objetivamente. Mas Eu não duvido que não ajude. o que que é, o que que você chama de marketing? É vender? Eu chamo de marketing a ciência social aplicada que identifica desejos e gera desejos. E dessa forma vende, né? É isso que eu chamo de marketing, né? Então, assim, por exemplo, se faz música para médicos. O Queen faz uma versão do We Are the Champion com You Are the Champion, em homenagem ao corpo médico. Ao mesmo tempo, os médicos têm medo que os vizinhos saibam que eles são médicos. Hoje. Uhum. Por quê? Porque tem medo de que eles tragam coronavírus para o prédio. Certo? Então, tem hospitais que alugaram hotéis inteiros, hospitais, claro, de classe social alta, alugaram hotéis inteiros para que os médicos fiquem protegidos lá. Certo? Sim. Então, esse exemplo que eu dou é um exemplo do que eu chamo de ridículo. Porque, ao mesmo tempo que se canta o corpo médico, enfermeiras têm medo de andar de metrô com algum adereço que traia a sua condição de enfermeira ou de médica, entende? Uhum. Mas isso não significa que, ao mesmo tempo, o reconhecimento do corpo médico hospitalar como uma espécie de heroísmo atual não seja verdadeiro. O que eu chamo de ridículo é quando a gente esquece, digamos, esse lado negativo da dialética, digamos assim, esse lado sombrio. Porque aí, quando você esquece disso, alguém, de repente, pode esquecer que no Brasil não pode ter lockdown. Lockdown no Brasil é trancar os pobres na favela e deixar eles se explodirem, sem conseguir sair de lá para ganhar o pão. Porque, por mais que exista ajuda social, no Brasil não é suficiente. O Brasil não é a França, não é a Alemanha, certo? Não é a Dinamarca, certo? Não, Então, é essa a minha não, crítica. é um país rico, né? Que está mal distribuído, na verdade. Não, Até, isso né? Isso com certeza. E a epidemia traz essa má distribuição profundamente. Traz, inclusive, no fato recente de gente que está na praia e ficou puto porque fizeram um feriadão em São Paulo e com medo que gente de classe média baixa descesse para o litoral. Certo? Chegando Então, nesse ponto. a epidemia, ela mostrou, de certa forma, as vísceras, o que epidemias normalmente mostram, né, Morris? No século XIII, XIV, na Europa, que teve muita peste negra, tinha gente que emparedava uma família inteira, porque uma pessoa tinha peste. A epidemia traz à tona o que há de pior na maior parte das vezes. Medo, paranoia. É claro que existem atos de solidariedade e coragem no meio, mas são minoritários. O marketing aumenta, porque agrega a marca, a solidariedade. Mas dizer, por exemplo, que a epidemia vai fazer um mundo mais solidário é uma piada isso aí. Eu acho isso uma piada. Né? Inclusive, não é histórico. A história não mostra que as epidemias causam transformações na distribuição de renda. Quando elas são muito impactantes, não é o caso dessa,
essa epidemia tem uma letalidade baixa. É claro que cada morte é um absoluto, né? Acho que eu vou fechar aqui, porque a Melhor. luz Você tá muito iluminado, tá um pouco profeta, sabe? luz demais. Vai lá. Melhorou, né? Sim, sem dúvida. Então, assim, eu acho que o caso que eu estava falando na Peste Negra, por exemplo, apontada pelo historiador Walter Schild, que deu entrevista ao Estadão e à Folha, aos dois jornais recentemente, por causa da tradução dele do livro The Great Leveler, O Grande Nivelador, que tem outro título aqui em português. Ele fala que essa epidemia tem uma letalidade baixa. É claro que cada morte é absoluta. Cada pessoa que morre é um absoluto, não tem relativo. Tanto para quem morre, como para quem perdeu a pessoa. Mas, epidemiologicamente, essa é uma epidemia de letalidade baixa em comparação à espanhola ou em comparação a todas as pestes que aconteceram, né? É que é a primeira epidemia que vai tão rápido e é tão transparente pela mídia e pelas próprias mídias sociais. Mas o próprio Shield, ele fala o seguinte, que essa epidemia provavelmente não vai causar o que a peste negra causou na Europa no século XIV, matando um terço da população. Ela aumentou o valor da força de trabalho, porque morreu muita gente. Então, digamos, a pessoa que estava trabalhando, fazendo sapato, o ferreiro do cavalo, né? Ou o cara para limpar fossa, ele começou a ganhar mais, porque tinha menos gente. A oferta de trabalho foi maior do que a demanda. Essa epidemia não vai causar isso. Ela não vai causar isso. Então, a tendência é que ela aumente a desigualdade, porque ela vai deixar mais gente pobre e os mais ricos mais protegidos ainda. Isso você vê no Brasil no caso do sistema de saúde, né? Quando você fala de mimimi, né? E aí eu de relance, folheando também o livro, apareceu você falando de alimentação balanceada, né? Sim. O que você tem contra a alimentação balanceada? Eu não tenho nada contra, pessoalmente. Eu diria para você, eu ia dar esse exemplo quando eu estava falando do ridículo, aí depois a conversa foi para o outro lado. Né? Uhum. Foi bom que você puxou. É assim, eu digo que muitas vezes eu falo que até a alimentação é um statement. Eu critiquei muito o uso de bikes também como statement. Né? Também não tenho nada contra uma pessoa andar de bike. Eu adoro as duas coisas, no caso. É, então, assim, quando a gente consegue andar de bike no Brasil é porque a gente mora perto, porque a gente tem um trabalho que autoriza, né? Agora, se você está a 2 horas de distância do trabalho e você for de bike, você vai chegar suado, sujo, provavelmente vai ser demitido. É isso que eu me refiro, que a desigualdade aparece de outra forma, Morris. Quer dizer, a elite brasileira, às vezes, ela pensa que está de fato na Holanda, porque ela está na zona oeste de São Paulo, por exemplo, em Higienópolis, chutando assim, né? Ou ela está no Alto de Pinheiros, alguma coisa assim, Perdizes, sabe? Ali ao redor dos Jardins, Faria Lima. A alimentação balanceada, especificamente, eu acho duas coisas básicas assim. Primeiro, eu tenho muita dúvida da alimentação vegana como sustentação da formação de uma criança, por exemplo. Eu tenho muitos alunos veganos e normalmente são pessoas muito rígidas. São pessoas puritanas. E aí vai meu segundo comentário crítico à busca de alimentação balanceada. Primeiro que a alimentação balanceada, a humanidade com 7 bilhões de pessoas, para alimentar balanceadamente, você teria que acabar pelo menos 2/3 da população, para você criar uma alimentação em horta na varanda do apartamento. E segundo lugar, é que normalmente a alimentação purista está associada a uma autovisão purista. Do tipo, aquilo, meu corpo é um templo e eu só me alimento, sei lá, de alpiste ou de grãos, e eu, na verdade, tenho uma percepção de mundo bastante higienista com a alimentação balanceada. Então, eu não tenho nada contra uma pessoa não comer carne. Como eu teria alguma coisa contra alguém comer carne? É que balanceado eu entendo que até come carne, né?
Na verdade, Mas eu, quando falo balanceado, não é. Eu falo balanceado no sentido de alguém que, por exemplo, acha que quem come carne é assassino. tá. Eu estou Entendi. falando nesse sentido, entendeu? Entendi. Entendeu? Não no sentido de alguém que busca ter uma alimentação mais saudável, que normalmente o discurso da alimentação saudável está associado a um discurso moralista de quem não tem essa alimentação saudável, não tem porque não é limpo o suficiente, não é bom o suficiente. Mas imagina, não existe a natureza que os veganos falam, não existe essa natureza. A natureza é uma besta fera. Não, Destrói entendi. tudo Você que ela está falando cria. dos veganos especificamente, né? Estava falando Por aí. desse movimento todo, né? Entendi. Não de que você tem que comer McDonald's todo dia. Agora, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a elite brasileira. Por Sim, exemplo, é, eu curiosamente estava lendo um texto também. Teve uma peste em Londres no século XVII, parece, sei. que foi quando o Newton ele entrou em quarentena, o Newton também. Sim. E diz que a elite toda saiu fora da cidade. Sim. Então, eu queria desenvolver com você esse olhar, quer dizer assim, ali saíram, aqui também se saiu bastante, né? Foi para praia, Campos, Mantiqueira, todo tipo de lugar. Sim. Então, você tem algumas palavras para essas pessoas? Eu já fiz, eu inclusive gravei muitos vídeos e escrevi colunas recentes na Folha, que eram muitas palavras para essas pessoas, né? Inclusive no período de 18, né, das eleições, eu critiquei muito uma visão, falta de cuidado, de não perceber que o Bolsonaro representava muita gente ressentida, que se sentia desrepresentada pelos intelectuais, pela mídia, pela inteligência, grosso modo. Então, a minha crítica à elite brasileira vai junto à crítica da inteligência brasileira, grosso modo. Que se a elite brasileira, por exemplo, se esconde em Alphaville, grosso modo, eu sei que o povo do Jardim Europa considera os alfavilianos Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, Novo Rico Brega, né? Mas tem essas, digamos, tem essas distinções entre uma riqueza do Jardim Europa e uma quase riqueza de Alphaville, às vezes até falida, né? Nos últimos tempos. Mas assim, a minha crítica à elite brasileira, primeiro, é uma crítica, digamos assim, clássica da alienação material, da breguice, às vezes de querer encher a mala de coisa barata em Miami, sabe? Vai nesse sentido, mas eu, na realidade, critico muito a elite brasileira intelectual, que eu acho tão alienada quanto a outra, só que numa outra chave. É essa chave que, de certa forma, eu acabei me identificando muito nos últimos anos e construindo uma imagem pública associada a isso, que às vezes faz com que tenha gente que fique tentando dizer eu sou de direita ou de esquerda, tentando fazer uma identificação dicotômica. Diga. Filosoficamente, o mer... é uma dúvida que eu tenho, tá? Eu tenho convivido com ela, pensado nela, né? Eu fiz uma reunião esses dias e a pessoa com quem eu estava reunido, ela comentou que conhecia um casal que ele era um investidor do mercado financeiro e ela trabalhava com impacto social. E eu achei esse casal muito arquetípico, ou eu estou enganado? Não, eu acho bastante arquetípico. Inclusive por conta dessa dicotomia homem-mulher, de gênero. Ele identificado com o cara que faz dinheiro, né? E ela identificada com o impacto social. Não deixa de ser muito distante do presidente e da primeira dama. Não estou me referindo ao casal atual, especificamente, né? Estou me referindo à imagem clássica da primeira dama casada com o presidente da República. Ela cuidando de pobres e crianças, inclusive os Estados Unidos é muito famoso por esse tipo de prática, né? E ele sendo o cara responsável pelo país, ou seja o que for. Eu acho o arquetípico também essa elite que eu chamo
nas minhas colunas de inteligentinha, né? Eu uso esse termo muito, menos nos livros, mas uso muito nas colunas da Folha. Inteligentinhos, inteligentinhas, que é essa elite que o cara, digamos, esse arquétipo que você usou, o cara fatura muito no mercado financeiro, viagem de executiva, provavelmente, e ela trabalha com iniciativas de impacto social, que eu não estou dizendo que isso, por exemplo, não ajude a quem recebe a ajuda. Vou dar um exemplo. Você pega, por exemplo, uma ONG que trabalhe contra a propaganda infantil. Vou dar um exemplo que veio na minha cabeça. Eu normalmente acho que isso está associado a gente que já está rica, então não precisa ganhar dinheiro. Porque quem precisa ganhar dinheiro normalmente vende a mãe. Entendeu o que eu estou dizendo? Vende a mãe para ganhar dinheiro. E eu acho que esse erro é clássico na elite brasileira, digamos, inteligentinha, que reaparece na discussão do lockdown, certo? Você, Essa ideia de... desculpa, te Diga. interrompi. Não, só ia completar aqui. Aparece, por exemplo, nessa ideia de que, da famosa imagem, quando eu era criança, os adultos falavam que o Brasil era uma Belíndia, uma Bélgica cercada por uma Índia, Sim. né? Os belgas brasileiros são esse casal aí. E que provavelmente se acham as pessoas mais conscientes do mundo no Brasil, mais legais, né? O marido associado ao capitalismo financeiro, que ao mesmo tempo dá uma certa leveza e uma certa compreensão sociológica do mundo, e ela fazendo impacto social, mas a verdade sustentada no sentido estrutural por uma grana que vem, inclusive, do capital financeiro. E olha que eu não sou contra investir na bolsa, hein? Não estou dizendo que eu sou contra investir na bolsa. Eu ia te perguntar justamente, o capital financeiro, ele, é, ele é uma abstração, né? O capital financeiro. Totalmente. Ele é uma abstração, é um dinheiro que normalmente não gera dinheiro na relação capital-trabalho, ou gera pouco, ou gera de uma forma muito generalista, digamos assim. Ele serve muito como termômetro de investimento. É, na realidade, a importância da bolsa cai, a bolsa sobe, o dólar desce, o dólar cai, o dólar sobe, né? Grosso modo, se espera que a bolsa caia quando o dólar cai. Se a bolsa sobe, o dólar, se a bolsa sobe, o dólar cai. É sempre o contrário, no sentido que a alta do dólar significa febre, a queda da bolsa significa febre, né? No mercado financeiro. Então, assim, o capital se desloca para o dólar quando quer proteção, quando acha que está perigoso investir no mercado como um todo. Agora, eu, por natureza, digo pessoal, eu não invisto na bolsa, eu trabalho. Então, de certa forma, assim, eu tenho um olhar para o capitalismo que, assim, eu acho que a sociedade de mercado em geral, quando eu falo sociedade de mercado, eu penso no padeiro, na mulher que abre uma loja de doces. É isso que eu estou pensando como sociedade de mercado, tá? Eu estou pensando no Itaú e no Bradesco, né? Então, por isso que eu digo, eu tenho uma visão um tanto liberal clássica, né? Da sociedade, das pessoas que são responsáveis e conseguem ganhar a sua vida, duas, três pessoas juntas, um cara que tem dois empregados e paga o salário direito para os empregados. É isso que eu estou falando. Então, assim, eu tenho uma percepção de mundo muito mais nesse nível do que a defesa de um capitalismo financeiro ou financista, dissociado do trabalho. É nesse sentido que faz com que eu, às vezes, para alguns, pareça alguém que está fazendo uma crítica jacobina, né? Uma tradição jacobina, e, ao mesmo tempo, tem gente que acha que eu ando de barco. Que, aliás, eu odeio barco. Não confio em barco. E nem Você no mar. fala também de e eu acho bonito isso, né? Quando você fala da coragem de dizer o que pensa, né? Sim. E num outro momento desse nosso bate-papo, você comentou, né? Depois você se tornou uma espécie de orador público, né? Então, Sim, assim, um intelectual público. a coragem para dizer o que pensa, é engraçado que quando eu li, eu pensei de uma maneira enviesada na reunião ministerial que rolou na sexta-feira, e ontem um Eu vi. comentário do Silvio Santos dizendo que ele achava que
o que foi falado na reunião é o que o povo quer ouvir. Eu acho que ele tem uma certa razão. Ele está dizendo o que eu dizia em 18 sobre o risco do Bolsonaro ser eleito, né? Eu lembro que eu fiz um Roda Viva em 18, na realidade eu fiz dois, só que um foi junto com o Karnal, né? Mas eu fiz um sozinho. E eu respondi uma pergunta de uma colunista da revista VIP, a Carol Teixeira, não sei se você conhece ela, tem uma coluna na VIP, uma gaúcha, mas que mora em São Paulo há muitos anos. Ela perguntou como eu me colocava em relação ao Bolsonaro. E eu lembro bem o que eu disse, porque fez muito barulho nas redes sociais naquele momento. Eu falei, se eu tiver que escolher entre Bolsonaro e Jean Willis, eu voto no Jean Willis, né? Foi naquele momento que o Jean Willis cuspiu na cara do Bolsonaro, lembra? Sim. Que teve aquela efeméride lá em Brasília, né? Que reuniu os dois. Eu acho os dois péssimos, nenhum dos dois me representaria, né? Mas assim, o que eu quis dizer com aquilo é que assim, eu quis deixar muito claro, porque eu sabia que o terreno estava minado. O terreno estava minado no sentido de que, se você critica o PT, então você seria bolsonarista. Eu já sabia que a polarização estava em curso, é claro. E a polarização tem por hábito capturar tudo. Então, a reunião ministerial, que eu assisti na sexta, né? Quando foi liberado aqueles trechos, a reunião ministerial, eu acho que ela representa parte do que muita gente pensa, mas isso é óbvio. Tanto que o Bolsonaro ganhou a eleição, né? De alguma forma, está Aí, vinculado uma coisa a outra, né? aí tá. É. Então, não, eu acho que o Silvio Santos falou uma coisa que, de fato, representa a persecução. O Silvio Santos, ainda mais ele é acostumado a lidar com um canal de televisão para o povo, como se fala, acho que ele tem uma mascate, né? E era mascate, ele tem um ouvido, né? E você sabe, Morris, eu venho de uma família de médicos, tá? Meu pai foi comunista, meu avô era médico que chama-se hoje epidemiologista, né? Então, assim, então eu venho de uma família de médicos de pai e mãe. Meu filho é médico, eu quase desisti de ser médico. Minha irmã é médica, certo? Então, e eu casei com uma mulher que é de família de comerciantes. No começo eu estranhava muito isso, porque eu vim de uma família que a minha avó dizia que comerciante é vendedor de tomates na feira, tá? E eu aprendi muito com meu sogro, que tinha loja de móveis na rua, na 12, né? Judeu vindo da Polônia e tal. O que eu aprendi? Eu aprendi um certo ouvido para o povo, como se fala grosso modo, Ah, que no ambiente em que eu vivia eu não tinha esse ouvido. uhum. Porque eu estava Entendi. num ambiente de gente formada em universidade, científico, sabe? Iluminista, comunista e iluminista. Então, um ouvido assim que desprezava, apesar que eu não tinha isso claro na minha cabeça, mas que desprezava, digamos, esse olhar que o comerciante de rua tem para as pessoas. Então, eu acho que o que eu falo de coragem, o que eu identificaria a coragem no meu modo de pensar em relação a esse tema? A coragem estaria em entender, por exemplo, que grande parte do povo brasileiro quer ouvir aquilo e Ah, não ser grosso. aham. Se eu tivesse numa reunião ministerial, eu jamais falaria daquele jeito. Eu jamais teria aquela percepção. Entende a diferença? Entendo. Como a polarização embaralha tudo, assim, até alguém pode achar que eles tinham coragem em falar aquilo, mas a verdade não tinham, eles estavam num ambiente que eles julgavam protegidos, né? Num ambiente que eles julgavam seguro, eles julgavam estar num ambiente seguro, que não ia vazar. Então, eles estavam falando aquela perda de liturgia pública, que o Bolsonaro não entende o que é o cargo institucional dele, ele não sabe que... E, assim, eu acho que o bolsonarismo ele é uma espécie de petismo do outro lado, sabe? O PT também estava achando que o Brasil era o quintal dele. E o Bolsonaro também acha que o Brasil é o quintal, só que o Bolsonaro não tem verniz, não tem educação. O PT tem gente inteligente,
associado ao partido, historicamente. Entendeu? Entendi. Vou te fazer uma outra pergunta. Tá. Deus é a melhor solução? Eu me defino como um ateu não praticante, né? Então, assim, eu não sou religioso, mas entre as opções de redenção na expectativa de alguém que está sofrendo, eu acho que as grandes tradições religiosas ainda são mais interessantes do que a graça política, por exemplo, de um partido, certo? Então, quando eu penso em Deus, eu não penso no Deus dos evangélicos, apesar que eu entendo a associação deles com o Deus deles. Eu penso num Deus da alta teologia cristã ou da teologia judaica, Uhum. entendeu? Onde você tem um tratamento sólido, sofisticado da fé, da ideia de transcendência. Apesar de eu não ter fé, eu entendo que Deus ainda é uma melhor solução do que acreditar, por exemplo, na política em si mesmo. Eu acho que acreditar em si mesmo é muito brega. Você ainda falou, eu ainda pesquei uma frase em que você dizia que acreditar em um mundo melhor é como se fosse uma prisão para o pensamento e para a alma, né? Eu acho que é. Eu acho que atrapalha o pensamento público, né? Eu acho que torna o pensamento, de alguma forma, catequizador, né? É assim, eu gosto muito do Ajay Berlin, tá? O Ajay Berlin, aquele intelectual judeu letão inglês, né? Eu gosto muito de literatura russa. Já escrevi um livro sobre Dostoiévski, inclusive foi a minha ponte com o Otávio, né? Pessoalmente, quando ele leu esse meu livro de 2003. Então, assim, eu entendo que não existe solução para o mundo. O mundo não vai ser salvo. Não tem explicação única que dê conta do mundo. Não tem ideias que salvem o mundo. O que não significa que eu não entenda que existam valores positivos, às vezes um em contradição com o outro, em tensão, né? A ideia do pluralismo trágico dele, de que os valores morais muitas vezes estão em conflito um com o outro, né? Estão em crise um com o outro, e que, portanto, não significa não, por exemplo, como professor ou como intelectual público, não me veja como alguém engajado em fazer com que o mundo seja uma merda menor do que ele é, tá? Não acredito em nenhuma teoria comprehensive, como se fala em inglês, utópica, que tenha inclusive uma visão de natureza humana utópica, certo? Que nos faça acreditar num homem cada vez melhor, cada vez mais justo. Eu acho que às vezes a gente avança numa coisa e cria problema na outra ponta, que é uma ideia de um filósofo judeu do século XX chamado Leo Strauss, né? Alemão radicado nos Estados Unidos, de que às vezes você resolve problemas e cria problemas, e você encontra soluções e depois as perde, né? É o que eu falei, eu tenho uma visão muito empírica. A percepção empírica da realidade arruinou meu utopismo. Você, esse mundo que está abrindo agora, pós-pandemia, durante a pós-pandemia, como é que você está enxergando ele? Mundo pós-pandemia? É. Esse imediatamente pós-pandemia, eu vejo como um mundo paranoico, estressante, com muito medo, muito problema econômico, a necessidade de reinvestir na economia para não ter saques, certo? Eu vejo a ordem social como algo muito frágil, tá? Muito frágil. Então, esse mundo pós-pandemia, digamos assim, a partir de junho, grosso modo, aqui em São Paulo, eu vejo dessa forma. Mais paranoico, mais tenso, as pessoas com mais medo, medo de beijar, por exemplo, né? Imagina que você não vê sua namorada, não vê sua amante, sei lá o quê, e aí acaba a oficial quarentena. Quando você vai se ver, você vai beijar, não vai beijar? Estou dando um exemplo bem concreto, porque eu penso dessa forma. Eu penso muito pouco de forma abstrata, né? Então,
Se você fala do mundo pós-pandemia, por exemplo, 2021, tá? Dória falou hoje que achava que em São Paulo, até outubro, a situação está controlada. Não que a gente vai ficar trancado até outubro, porque aí se descontrola tudo, porque vai ter saque, matança e o diabo. Mas digamos 2021 como pós-pandemia, vacina sendo distribuída. Tá? Uhum. Esse pós-pandemia a médio prazo, eu acho que vai ser um mundo parecido com o nosso. Com o nosso antes da pandemia, eu quero dizer. Um mundo com uma geopolítica sino-americana tensa, talvez uma nova Guerra Fria, não necessariamente nuclear enquanto tal, mas agressiva, uma China mais agressiva, assumindo o seu papel geopolítico no mundo de forma mais aberta, que a China sempre foi mais recuada, né? Agora, eu vejo o mundo, do ponto de vista do mercado, mais agressivo, mais competitivo, com mais gente pobre. Então, eu não vejo de forma nenhuma o mundo pós-pandemia muito diferente. Eu vejo ele diferente, por exemplo, mais trabalho remoto em alguns casos, que implica mais demissão. Trabalhar remotamente significa uma internet minimamente operacional, computadores e celulares minimamente operacionais. Eu vejo isso na educação, cara. Aluno que tem isso vai melhor agora. Aluno que não tem não consegue estudar coisa nenhuma. Então, eu vejo o mundo pós-pandemia, assim, depois que tiver já uma segurança razoável, como um mundo que vai ser mais competitivo, mais agressivo, mais hostil, mais desigual. Nada a ver com mais solidariedade. Isso é mimimi de elite brasileira, descoladinha. Sabe? Fala em Tá? caminhar por ruínas, né? Caminhamos Sim. por ruínas, né? E de certa maneira você se sente no teu elemento, caminhando entre ruínas. Essa é uma imagem de um filósofo judeu-alemão chamado Franz Rosenzweig, do século XX. Né? O homem é um animal que caminha sobre ruínas e tumbas. Né? Então, assim, me vejo filosoficamente um pouco assim. E nas humanas, Morris, eu sempre... Depois eu fui me acostumando e estou muito feliz nas humanas. Não me arrependo nem um pouco. Né? Mas eu não me arrependo nem um pouco. Quando eu encontro médicos, e porque eu tenho amigos médicos, o meu filho, como eu falei, a minha irmã, então eu conheço o vocabulário. O que nessa pandemia tem sido determinante para discuti-la publicamente, a formação. Determinante. Ter estudado epidemiologia, entender como funciona a epidemiologia, né? Mas, assim, quando eu comecei a frequentar o mundo da fefeleche, como se fala hoje em dia, eu ficava impressionado porque eu tinha a impressão que alguns colegas meus tomavam ácido e discutiam o mundo, como fala o Edmund Burke, do seu gabinete, achando que o mundo é o seu gabinete. O mundo é um caos. Teoria da história do Tolstói. O mundo é um caos. Ninguém sabe para onde ele vai. A gente nunca tem noção suficiente de como ele funciona. Então é isso, eu sou muito cético e empirista mesmo, na visão de mundo. E como é que alegria e tristeza, como é que se balanceiam, né, nesse teu sistema solar? Para mim, ele se balanceia no sentido de que eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito da minha vida de casado, dos meus filhos, sou muito envolvido com a vida concreta. Olha aí, a dimensão empírica. A minha resposta para você é empírica. Eu gosto do que eu faço. Quando eu comecei a achar que eu ia ser um médico infeliz, eu chutei o balde. Né? Uhum. Então, assim, eu equilibro alegria e tristeza com uma experiência de poder investir naquilo que você deseja. Tive condições materiais de fazê-lo, dei sorte, né? Condições materiais de fazê-lo. Agora, do ponto de vista filosófico, eu quero dizer amplo, né? Eu vejo a relação entre alegria e a tristeza como uma espécie de eterno retorno. Você está alegre, fica triste, depois fica alegre de novo, depois fica triste, mas eu acho que Nietzsche tem alguma razão. A alegria na vida depende de um certo eros, não só do sexo. Eros, no sentido grego original, tesão pelas coisas. Né? E para você ter tesão pelas coisas, não pode ter medo o tempo todo. Exemplo,
Eu acho o fim da picada quem está paranoico com a pandemia. O fim da picada. Que lava maçã com pião-sol. Certo? Eu acho o fim da picada isso. Que não consegue ir até a padaria. Que quando alguém chega perto, já olha assim, sai de lado. Tudo bem, tem que usar máscara agora, a gente usa. Mas eu acho usar máscara alguma coisa que a gente usa para defender a si mesmo e aos outros de si mesmo, mas como que sempre pedindo desculpa por andar na rua com máscara. Eu acho que a gente devia sempre pedir desculpa um para o outro. Olha, sinto muito, estou tendo que usar máscara para proteger você de mim e me proteger de você. Mas eu entendo que isso é um contrato social muito ruim. O contrato social não deve ser assim. É o contrato social que se estabelece, né? Porque tem um É. desconforto mesmo andando na rua, não tem jeito. Então, é disso que eu falo. O contrato social implica uma certa confiança, certo? Sim. E a mim me agonia muito um contrato social que seja baseado na paranoia, na desconfiança contínua, entendeu? Entendi. E o que você tem para dizer para a população paulistana? É necessário coragem e voltar para a vida normal.